George, todo convidado que vem aqui, eu peço para ele se definir, falar quem é o convidado. Com você não vai ser diferente, quem é George Bastos. Jairo, meu velho, muito obrigado pela Seja bem-vindo. oportunidade. Puxa só teu microfone um pouquinho. Agora, Beleza. meu irmão, muito obrigado de verdade pela oportunidade. A gente tá em correria de período eleitoral e é muito difícil que a gente tenha gente que abra as portas pra gente. Então, agradecer Jairo, agradecer Pradines demais pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre como é que a gente fez para chegar até aqui. Definindo o George, basicamente, da maneira mais rápida possível. É um cara, um jovem, normal como qualquer outro, mas que estava agoniado dentro de casa, vendo o Brasil caindo, todos os seus números e vendo a sua juventude perdendo a oportunidade de sonhar e decidiu que ia ser candidato esse ano e tá aí na luta pela primeira vez na vida. Então, o George é basicamente um cara que acredita no Brasil e se eu pudesse me definir, seria como mais um jovem brasileiro e persistente, né? Sou torcedor do Timba, então posso falar mais do que ninguém que persistência é comigo mesmo. Deve ser mesmo. Já sabe sofrer. Tava falando com o Pradinho semana passada, porque ele viu, né? Como Ganhou vai ser meu Náutico voto só por um porque eu dia. fiquei com pena. Mesmo, é porque você não ouviu minhas histórias ainda como torcedor do Náutico, viu, velho? Eu vi o meu primeiro título do Náutico com 17 anos, bicho. Meu irmão, é uma luta, viu? É sofrido, né? Porque eu peguei o tempo de escola, bicho, assim, vocês são rubro-negro. Eu peguei meu tempo de escola, o auge do tempo de escola de futebol tal, que os meninos botavam a camisa de time pra ir pra escola. Foi o Sport em 2008, meu irmão, Copa do Brasil. Eita. Eu entrei e saí do colégio sem ver o Náutico ganhar um título no colégio, bicho. Então, assim, se você quer saber de um cara que é persistente, esse cara tá aqui. Porque eu vi os amigos rubro-negro cantando casar, botando camisa do Sport por cima do uniforme. E eu sem poder participar. Pelo menos daqui. nessa época tu não era tricolor, pô. Porque o Sport campeão da Copa do Brasil, na Libertadores, o Santa Série C e Série Série D. C, É verdade. Aí Ali pra era mais triste ainda, velho. se suicidar, meu É amigo. uma bronca, velho. E aí tô aqui, velho, na correria, porque acredito demais no potencial que a gente tem de trazer mudança e de mudar, de fato, a realidade, pelo menos de algumas pessoas. Tamo aí, velho. Tamo aí pra abrir o jogo e conversar com vocês. Vai ser muito bom. Que massa, como foi a tua... Como é que você entrou diretamente na política? Então, Tu tem já- família de político também? Como é que tá? não tenho ninguém na família político, pra não deixar mentir. E aí, só pra quem tá assistindo isso daqui, eu tenho um tio que é vereador em São João, mas é um tio relativamente distante no círculo familiar. E ele é vereador, na verdade, porque ele é marido da doutora. E o nome dele é Heleno, o marido da doutora. E ele é o marido da médica da cidade. E é meu tio que é vereador lá, mas pra tu ver, nem esse tio tá me apanhando, porque ele é da política e tal. Então ele tem os candidatos dele. Mas minha família não é da política, é a primeira vez que sou candidato, primeira vez que eu tô botando minha família nessa roda, porque é uma questão familiar quase, todo mundo se envolve e é um negócio que vai muito além, né? E eu comecei a me envolver com política, eu acho que muita da galera que hoje em dia faz parte dessa direita brasileira, principalmente o pessoal da nossa idade, assim, o pessoal mais jovem, deve ter começado a se envolver ali nos tempos de Fora Dilma, em 2016, todas aquelas manifestações que aconteceram, que eram coisas gigantescas. E foi ali que eu comecei a me aproximar, inclusive, do MBL. Eu estava no meu 3º ano de ensino médio, querendo me manifestar de alguma forma, revoltado com tudo que acontecia no Brasil. Do mesmo jeito que eu nunca tinha visto o Náutico ser campeão brasileiro, eu nunca tinha visto outro presidente que não o PT, que não o Partido dos Trabalhadores no poder. Então eu tinha muita agonia com tudo aquilo que acontecia no Brasil e precisava fazer alguma coisa. No meu colégio não existia uma movimentação política, sabe? É muito comum que em alguns colégios tenha grêmio estudantil, tenha gente que se envolva politicamente. No Santa Maria, que era o colégio que eu estudei, não tinha nada disso. Inclusive, muita gente era filho de político. Então, daquele jeito que tava perfeito, o status quo mantido e tudo mais. Mas eu tinha muito ódio, assim, ódio é uma palavra forte, aliás. Eu tinha muita raiva de tudo que acontecia no Brasil e queria mudar, de alguma forma. Comecei a frequentar manifestações, conheci o pessoal do MBL. Eu não sabia ainda na época o que era de fato, qual era o nome daquilo. Mas o nome daquele pessoal que se organizava para ir, além de MBL e outros movimentos, se chamava Movimento Liberal. E aí foi conversando com o pessoal, além das manifestações, saindo, trocando ideia, indo para evento nas universidades, indo para roda de estudos, para clube do debate. Eu aprendi que aquilo ali se chamava Movimento Liberal
e que aquilo ali tinha tudo um porquê, que o pessoal, além de querer derrubar Dilma, seguia uma base ideológica de uma galera que escreveu uns livros lá no século XVII e que foi trazendo essa filosofia liberal por vários políticos do Brasil. E eu fui conhecendo essa galera, fui entrando no movimento. Foi quando, em 2017, eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco, para fazer engenharia. Naquela época, além do movimento liberal, a gente se denominava como a direita pernambucana, porque a direita estava surgindo ainda, né? Não era esse público muito bem definido que é hoje. Hoje você sabe que tem bolsonarista, você sabe que tem conservador, você sabe que tem liberal, você sabe que tem... São vários ramos da direita, né? Naquela época, não. Naquela época era a direita, e os grupos de direita nas universidades estavam começando a surgir. Então, o primeiro grande evento assim que teve na universidade pública, comigo sendo estudante lá, foi um evento de Olavo de Carvalho, que era o filósofo de Bolsonaro, né? Faleceu, inclusive, esse ano agora, recentemente. E teve uma exibição do filme dele lá, na UFPE. E nessa época, o MBL colava, o Livres colava, o SFL colava, todo mundo colava, junto com o pessoal da direita Pernambuco e tal, tudo mais. E aí teve a exibição desse filme. No final da exibição desse filme, teve uma briga histórica nos corredores do Cefis. Postou esses dias Postei. No Instagram, foi na rede E assim, social. aquilo ali foi um marco assim, na minha vida, que o pessoal de esquerda foi lá na porta do auditório pra brigar com a gente, literalmente de burro, porque a gente tava exibindo um filme, sabe? E aí eu tinha acabado de entrar na universidade, eu ainda tinha muito aquele pensamento, quando eu entrei, principalmente, que a universidade seria um lugar de debater, de trocar ideia, de chegar no denominador comum. Eu ainda tinha essa esperança, Dilma tinha acabado de ser empichada, então eu achava que a gente ia conseguir entrar na universidade e trocar uma ideia boa, lei do engano, né? A gente chegou, a recepção foi murro e tapa. E aí teve uma briga, inclusive o pessoal que foi pra cima na briga acabou apanhando, mas aí, como eu não sou um cara de briga, nunca levantei pra dar um tapa em ninguém. Sou medroso, com sua bexiga lija, não participei da confusão, mas ali eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, sabe, velho? O pessoal que pede muito por democracia, né, George? O pessoal sempre que pede muito. intolerante, né, na prática. Né? Exatamente. E aí, assim, eu sabia que se eu não fizesse alguma coisa, de fato, meus próximos 4 anos de universidade seriam tenebrosos, assim, sabe? Seria de gente querendo me silenciar o tempo todo. E como eu sempre fui muito desse cara mais agregador, querer juntar a galera, de conversar, de trocar ideia, porque eu sabia que dava pra fazer alguma coisa diferente, eu decidi juntar todo mundo, o pessoal da direita, o pessoal liberal, e comecei a juntar o pessoal pra falar, turma, se a gente não fizer alguma coisa, se a gente não se organizar, a gente vai ser engolido, como sempre foi e como vai continuar sendo, porque teve esse evento aí, a gente tava em maioria, e mesmo assim os caras vieram bater na gente. E quando tiver um evento pequeno, que a gente queria discutir sobre um livro, alguma coisa assim. Então juntei a turma, e aí em 2018 a gente começou a participar da política estudantil. E aí muita gente não sabe, assim, porque normalmente o cara que é liberal, que é de direita, ele entra na faculdade, ele faz a faculdade, ele se forma na faculdade e ele vai para o mercado de trabalho. Mas dentro da universidade brasileira tem um ramo político gigantesco que todos os partidos de esquerda, literalmente todos, estão lá dentro fazendo política. Então, assim, eles disputam eleições internas para se manter no poder na universidade. E aí eu via isso, eu me agoniava com isso, principalmente porque esse pessoal que faz política na universidade fica 5, 6, 7, 8 anos na universidade só fazendo política. E eu me agoniava com isso, principalmente porque era recurso público, como um bom liberal, sempre preocupado com recurso público, sendo mal gasto. E aí fiz, a gente precisa se juntar. E aí comecei a juntar o pessoal liberal pra gente disputar eleições nas universidades. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast, já se inscreve no canal, clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda para você os episódios. E também para assistir ao vivo, todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu!